Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Desenvolver por causa da vida que leva, por causa de mudanças interiores e até de traumas, acidentes e também de sentimentos que são bloqueados desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude, que acarretou e essa pessoa acaba não resolvendo esses sintomas que transbordam na mente, não tendo saída, vão para o corpo. Entenderam, irmãos? Amém? Porque depois, lá no comentário, qualquer coisa que a gente faça lá no Facebook, eu creio no poder do Espírito Santo, que ele cura tudo. Creio. Mas não estou tratando dessa cura diretamente como uma operação que fosse de cura de espírito maligno. Espírito maligno coloca doença? Coloca. Mas no nosso caso aqui, ninguém tem doença de espírito maligno. Amém, irmãos? É disso que nós estamos falando. Então, eu preciso que vocês sejam ágeis, precisamos ser precisos. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus, vamos discorrer algumas coisas e vocês vão se analisando, vão se verificando de acordo com o que o Espírito Santo estiver falando aqui conosco. Cada um vai se tratando e pedindo ao Espírito Santo que venha dar cura, venha dar livramento, venha dar bênção. Bom, pode colocar aí Hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico. O pânico, pela sua interpretação, é o medo do medo. É um medo exacerbado. É um medo descontrolado. Um medo que impede a pessoa de fazer as coisas que ela faz normalmente. Ela deixa de fazer, ela começa a desenvolver então, uma característica de que coisas vão acontecer, de que coisas podem ocasionar, e ela, por causa disso, pode se confinar, ter pânico de ficar dentro de casa, e tem pessoas que têm pânico de não entrar em casa. Pânico de sair, de pegar ônibus, pânico de entrar em elevador, pânico de estar no ônibus, pânico de multidão, e por aí vai. E até hoje não se tem uma causa lógica para o pânico quando não é oriundo de um acidente. A pessoa então bloqueia a sua mente porque ela tem medo de entrar naquele lugar ou estar naquele lugar por causa de um acidente que comitantemente ela pensa que vai ocorrer. Fora disso, não tem um estudo que possa provar uma origem para uma situação dessa que não seja através de um acidente. Tem pessoas que têm medo de dirigir porque bateram e não querem mais dirigir porque tiveram um trauma por causa do acidente. Tem gente que não entra no elevador porque estiveram no elevador e o elevador deu lá um negócio e ela nunca mais quer entrar. Mas tudo isso é tratável, mas tem uma origem. Mas tem medo que não tem origem. Não tem origem. Mas vamos falar a respeito disso, que o pânico cria pavor, terror, medo paralisante. Medo paralisante. Esses dias, compartilharam comigo uma ponte que ela é de vidro. Ela é do Oriente. E essa ponte, que ela é de vidro, numa altura muito grande, e as pessoas quando pisavam, elas achavam que estavam caindo. Por quê? Gerou um pânico, e aí não tem a estrutura muscular, ela se contrai, a pessoa entra em pânico. Por quê? Porque a musculatura abdominal, ela se contrai, vem para a caixa torácica, ela se contrai, a pessoa puxa o ar, não tem oxigênio. Aí ela começa a taquicardia e aí a pessoa começa a ter esse ataque de pânico. Bom, mas vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Vamos ler? Então vamos passar lá para o texto
das Escrituras, vencer o medo. Vencer o medo. Eu quero que vocês, olha, são muitos textos. Eu deixei aqui porque às vezes alguém tira uma foto, alguém quer anotar, fica mais fácil. Então, temos várias passagens que a Bíblia nos dá segurança, confiança para vencermos o medo. Pastor, mas o medo é coisa de cristão? O medo é coisa de cristão. Se você não tem medo, você não é um ser humano. Todo ser humano tem medo, pastor? Todo ser humano tem medo. Mas como eu falei para os irmãos, o medo, quando é entendido no nível que não venha prejudicar, é um medo natural e até responsável. Por quê? Porque ele te gera segurança, confiança. Porque se você for muito atrevido, se você não tiver um senso de censura crítico, que diz para você, não, isso não, espera, você vai acabar sofrendo males e acidentes na vida. Então, o medo é um sentimento natural que todas as pessoas têm. Mas quando esse medo te domina, já é um medo patológico. Nós temos aqui vários textos, irmãos. Sinceramente, não dá para ler todos, mas nós queremos ler alguns, né? Na outra semana tinha um irmão aí com a voz potente. Quem tiver aí com a voz potente aí para ficar de pé para ler, nós vamos ler aí o Salmo 34, versículo 4. Já vai deixando aberto aí, ó. Isaías 41, 10. Salmo 56, verso 3. Hebreus 13, 6. Nós temos aqui essa primeira carreira de versos da Bíblia para nos auxiliar, mas tem outros textos que nós não vamos conseguir ler, mas pelo menos as pessoas que estão nos ouvindo agora através da web rádio ou assistindo pelo WhatsApp, vai saber. Temos Salmo 55, versículos 4 e 5, Salmo 55, versículo 22, Salmo 56, versículo 4, Salmo 23, versículo 4, Lamentações 3, 57, Salmo 27, 1, Josué 1, 9, temos João 4, 18, Romanos 8, 15, Mateus 10, 28, Filipenses 4, versículos 6 e 7, Salmo 112, versículos 6 e 7, Gênesis 15, 1, Deuteronômio 31, verso 8, Segundo dos Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17, e Marcos, capítulo 4, versículo 38 ao 40, e João 14, versículo 27. São vários, irmãos, eu teria até mais versículos, mas não dá para a gente... Aqui nós temos uma base, né? Um esteio para a gente pisar firme, com confiança, vencer o medo. Bom, alguém já tem aí o texto de Salmo 34, versículo 4, que possa ler para nós aí? Livrou-me de todos os meus temores. Mais alguém? Isaías 41, 10. Não temas. Salmo 56, verso 3. Se esses irmãos quiserem ler de novo, podem ler, não tem problema não. Está aberto para todos participarem. 56, verso 3. Repete. E me vindo o temor, hei de confiar em ti. Hebreus 13, 6. Olha aí, hein? Não temerei que me possa fazer o homem. Tem vários outros textos, irmãos. Vocês conseguiram aí anotar? Amém? Nós vamos caminhar porque senão o tempo vai ficar complicado. Então, tem pessoas que desenvolvem o medo e ele se torna absurdo. As pessoas se tornam com medo de morrer. Tem gente que tem medo de errar. Tem pessoas que criam um perfeccionismo, né? Normalmente, isso está ligado na infância, que a pessoa passa
a ter uma obsessão. Todo o obsessivo, ele é muito criterioso e cria um medo de falar errado, um medo de não ser aquilo que as pessoas estão esperando. Então, cria um medo de uma expectativa por causa das pessoas. Esse também pode ser um medo de falar em público, né? A timidez que ela impede muitas pessoas oportunidades na vida, né? Porque a pessoa foi travada. Isso pode estar com uma referência lá na infância, a mãe mandou calar a boca, não fala. Ou talvez um castiguinho que às vezes coloca a criança, não, coloca lá dentro do quarto, prende. E a criança começa a desenvolver um medo e essas fobias sociais. Começa a ter dificuldades. E muitas vezes, como eu falei, esse medo não tem fundamento, não tem uma razão de acontecer. Pastor, mas como isso? E por isso que nós pedimos ajuda às outras ciências. Então, todos nós nascemos em angústia. O ser humano, ele já nasce debaixo de medo, porque ele sai do seu estado confortável, seguro, ligado, simbiose à mãe, e vem para o mundo onde ele vai ter que aprender a viver. A primeira coisa que o bebê tem que fazer quando vem para esse mundo é vencer o medo para poder respirar. Porque até então estava ligado à mãe. Depois que sai do útero da mãe, ele tem que vencer esse medo. E por isso que o médico vai lá até fazer com que a criança exercite o seu pulmãozinho, porque estava paradinho os pulmões, para que a criança vença. A angústia já está lá no nascimento. A angústia já está lá no nascimento. E eu não vou me adentrar não, porque isso aí é uma ciência psicanalítica, a gente vai gastar muito tempo para falar disso, mas falar só para vocês que a angústia já nasce ali. Uma criança é um ínfans. Um ínfans é um ser vazio. Biologicamente, é um ser vivo que o médico vai dizer, olha, nasceu bem, está com isso, está direitinho, mas psiquicamente não tem nada formado ali. Freud mesmo já falava a respeito da formação, da estrutura da vida psíquica. E ele fala bem isso nos seus ensaios, nos seus estudos, a respeito com a formação do ser humano e a sua personalidade em relação à sua vinda a esse mundo. Então ele fala as fases, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, até o quinto ano, até o sexto ano, até o sétimo ano, a criança forma a personalidade, mas aí nós temos fases acontecendo até a criança chegar, ela tem fases que ela vai aprender com seus pais, ela vai desenvolver o que se chama hoje de imaginário simbólico e real. Mas isso é um caso complicado que eu não quero discutir com vocês aqui, só quero passar assim a base. Até então, a criança ela vai receber as informações dos pais, então ela vai entrar na vida. Tem até casos, irmãos, muito comum hoje. Eu que estive na Santa Casa de Misericórdia estudando um tempo e aprendi lá que lá sempre faz atendimento de crianças autistas e psicóticas. E muitos casos a criança não aceita vir para o mundo dos pais. Quando eu falo mundo dos pais, o mundo significante é o ambiente da casa, o ambiente do lar. A criança, então, se forja. E hoje a medicina diz que o autismo está muito ligado ao caso da esquizofrenia. Isso é a medicina cartesiana, né? Reducionista. Eu só entro na parte psicológica. Então, a gente vê que não é fácil para um ser entrar para a vida. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, os medos podem também ser desconhecidos, mas podem ser criados aonde? Nessa fase em que a criança não tem a sua personalidade formada. Que significa? Ela não tem o seu consciente formado. Então, se ela não tem o seu consciente formado, ela não sabe a origem dessas coisas, porque não tem.
uma origem do início. Bom, mas a Bíblia diz que nós podemos buscar ao Senhor, amém, irmãos? É importante vocês, pais, estarem orando pelos seus filhos. É importante. Bom, o medo. Eu digo aos irmãos que uma das coisas que os cristãos desenvolvem na fé é justamente vencer o medo. Por causa da nossa confiança e segurança em quem? Em Deus. Nós aprendemos isso como uma herança, como um legado, né? Porque o cristão, ele não vive preso às coisas do dia a dia. Nós não estamos presos, preocupados com as coisas do dia a dia. A nossa esperança está na vida por vir. Nossa esperança está na vida futura. Então, isso nos dá capacidade de ultrapassar sofrimentos, tristezas, angústias nessa vida. Porque a nossa esperança não está presa a isso que não consegui, a isso que falhou, a isso que não deu certo. Mas nós temos uma meta e uma visão. Mas pode acontecer de um cristão ficar com esse medo paralisante? Pode. Pode porque é um ser humano. Porque é um sentimento de pessoas. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas nós temos que nos examinar. Nós temos que nos examinar. Eu vou citar para os irmãos um caso muito comum que eu tinha na minha infância, porque eu tinha medo de dormir no meu quarto. Então, meus pais assistiam televisão e eu ficava na sala, forrava e dormia. Só que quando eu dormia, todo mundo saía, eu acabava ficando na sala sozinho. Então, o medo, ele cria imagem, simbolismo, o medo cria figuras. E eu, quando ficava na sala, que acordava de madrugada, não tinha coragem de ir para o quarto. E quando eu olhava para as coisas, eu achava que eu estava vendo pessoas. O medo faz a gente imaginar muitas coisas que nos paralisam. Então, eu tive que aprender a vencer o medo. O medo a gente tem que vencer, não tem como. Com confiança, com segurança. Talvez você tenha algum medo de alguma coisa. Talvez alguém brincou com você, fez uma brincadeira daquela que você na infância não gostou, botou um inseto, botou um negocinho, até hoje você tem esse medo, mas eu digo para você, você tem que voltar lá naquele lugar. Você tem que voltar lá mentalmente naquela história e dizer, eu vou te vencer, eu não tenho medo de você. Porque o medo tem que ser encarado, tem que ser enfrentado. Então, é muito comum. Não é bom que as pessoas que fazem esse tipo de coisas não vejam a responsabilidade emocional que possa acarretar para uma pessoa. Tipo, uma pessoa que não sabe nadar. Uma pessoa que tem medo de entrar na água. A pessoa vai lá e é jogada dentro da água, da piscina. Claro que vai criar um medo nessa pessoa muito grande. Então, esse tipo de acontecimentos não podem ser levados de qualquer maneira, porque cada um é cada um. Cada pessoa tem um inconsciente, cada pessoa tem a sua individualidade. Ah, porque eu fiz isso com fulano de tal, não teve nada, mas fiz isso com ciclano, cada um é cada um. Isso ocorre muito com casos de pessoas que foram para a guerra. Não tem o transtorno pós-traumático. Essas pessoas que foram para a guerra, essas pessoas que foram, assim, para uma situação, ajudar as pessoas que tiveram um acidente e vir aquilo, pessoas que sofreram um acidente natural, terremoto, maremoto, que viram aquilo, elas ficam com medo, porque aquilo fica registrado no inconsciente e gera esse medo, um medo realmente terrível. Então, a gente tem que evitar esse tipo de brincadeiras, esse tipo de coisas que parece até hilariante, mas isso pode deixar uma pessoa trancafiada debaixo desse temor. A pessoa fica.
Então, você tem que vencer o medo, tem que encarar o medo. E muitas vezes isso dá para fazer só orando? Dá para fazer só orando. Mas muitas vezes não dá para fazer só orando. Você precisa também de ajuda. Você precisa de ajuda. Então, você vai buscar ajuda. Amém, irmãos? Tem pessoas que sofreram violência, né? Tem gente que sofreu uma violência, um assalto. Pode gerar esse medo? Pode gerar esse medo. Gente, nós não podemos achar, porque eu fui assaltado e não fiquei. Por que você ficou? A gente tem que parar com esse negócio de querer comparar. Esse é o grande problema, que muitas vezes encontra-se uma família. Fica comparando cada um é cada um. Amém, irmãos? Eu acho que vocês vão dizer amém, mesmo que eu senti assim um zum, né? Então, não compara. A gente tem vários casos, assim, clássicos, dentro da psicologia, e a gente vai ver muitos casos que foram gerados por situações assim. E a criança tem que saber vencer o medo também, né? É a situação que nós chamamos ali do complexo de Édipo. Porque o desejo do menino é a mãe. O desejo do menino é a mãe. E a criança é muito pegada à mãe, e ela tem medo de ser abandonada. Tem medo de ser abandonada. Eu fico muito feliz que eu vejo Raíza, né, cuidando aí do Arthur, e o Arthur passa para uma mão, passa para outra. É a melhor maneira de criar o filho, ele se enquadrando, porque ele ali não tem como simbolizar, mas o imaginário dele já funciona. Ele sabe quem é Regina, sabe quem é Cécia, sabe, e vê o pastor Humberto, já fica assim, já vê o William, aquele é o imaginário dele. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque ela já está tendo um aspecto imaginário social. Quando uma criança é criada só com o gozo da mãe, só com o prazer da mãe, ela tem dificuldade até de falar, atrasa a fala, atrasa o andar. Sabe por quê? Porque ela colocou a sua expectativa em quem? Eu citei isso aqui semana passada, que os pais têm costume sempre de tratar o filho no imaginário infantil. Pô, o menino já está com 18 anos, meu bebê. O menino está com 30 anos, essa é minha criancinha. Eu vou dizer, no imaginário dele, ele quer ficar lá mesmo. Sabe por quê? Porque tem medo de enfrentar o que está acontecendo hoje em dia. Aí a criança cria uma fobia. Criança não, né? Um adulto cria uma fobia. Então a gente tem que ter, né? É importante a forma de você criar seu filho para que ele não crie fobias. E a criança, o menino, ele ama a mãe. E querendo ou não, a mãe tem um neném e ela acha que o neném é dela. E vai ser o neném para ela a vida toda. E não é. Como é que faz isso, pastor? Fazendo da seguinte forma, convidando o pai para poder cria essa angústia. A gente chama de angústia narcísica. Cria essa angústia na criança. Por quê? Você vê que a criança para sair da mãe é uma luta danada, mas o pai puxa. O que é angústia, pastor? Que a criança vai chorar, vai reclamar, mas com o tempo ele vai se acostumar com o pai e aquilo ali vai passar. Mas é uma história muito longa para a gente falar. Então é interessante a gente cuidar para não gerar essas fobias por causa de brincadeira, e também pode criar uma fobia por causa de bullying, criar marcas profundas numa criança. Esse tipo de coisa que denigre a imagem no imaginário da criança. Porque o bullying faz a criança sofrer. E isso vai gerar dificuldades sociais, medo. Então, é uma situação difícil. Tivemos o caso aqui em Realengo, vocês se lembram disso? Numa escola, aquele rapaz que cometeu aquela tragédia numa escola aqui em Realengo, ele sofria de bullying na escola.
mas ele já tinha problemas relacionados aos pais. E ele teve a ausência do pai. Então ele foi uma criança com falta fálica. Falta fálica. Significa isso. Ele só teve uma relação com a mãe muito complicada e não teve o imaginário do pai, que é importante para formar a personalidade. Então ele acabou desenvolvendo uma psicose. Mas o que aconteceu? Eu acho que o Miguel lembra disso, porque esse foi caso geral dentro da vida militar. O que aconteceu? Aquela imagem, no imaginário dele, nunca tinha saído. O que ele fez? Ele cresceu, estudou, mas aquilo estava dentro dele. O que é a psicose? A psicose é que ele ouvia vozes, se vinga, faz isso, fizeram isso com você, agora vai lá. Mas as pessoas que estavam lá não tinham nada a ver com a época em que ele sofreu bullying. Mas não tem limite, quando a pessoa entra na psicose, não tem limite a censura. Então ele ouvia aquela voz, eu estou ouvindo voz, estou ouvindo voz. O que aconteceu? Ele, munido de uma arma, chegou lá, entrou, pá, 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 pá. Aonde estava tendo o prazer dele? Dentro da cachola. É uma coisa absurda, porque ele foi considerado como psicótico, paranoico. Mas por que ele fez aquilo? Ele, antes de fazer aquilo, antes de morrer, ele deixou registrado. Irmãos, eu estou falando isso, é um caso clássico aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Ele deixou registrado. É muito sério isso. Às vezes um irmãozinho diz assim, não brinca assim não gosto disso de brincadeira. E o outro está ali, desculpa a expressão, parece um satanazinho perturbando. Essa hora que tem que ver o corte, que a gente chama corte fálico, a voz da autoridade. É importante a criança desenvolver essa questão de disputa, de poder começar a enfrentar as dificuldades, é importante. Mas quando você vê que está demais, aí tem que vir chamado corte castracional. Tem que vir o nome da lei. O nome da lei é quem? É o pai ou a mãe com autoridade. Teu pai já disse que isso não pode fazer. Eu já falei que isso não pode fazer. Chega, até aí tá bom. E usar a autoridade para quê? Para que não haja um trauma na vida da criança que pode desenvolver o medo. O medo nesse rapaz de Realengo criou nele a psicose. Terrível, né, irmãos? A gente pensa que é fácil a estrutura da mente, não é fácil não. Não é fácil não. Só quem começa a viver e descobre essas coisas, então temos que ter cuidado. Eu acho que a Cécia, como professora, como conselheira lá na escola, né? Deve ter muitos casos assim, de crianças que não têm limite para brincadeira, coisa e tal. Porque hoje em dia o professor que só passava o ensino, o professor tinha autoridade para passar informação. Mas os pais querem que os professores eduquem seus filhos. Educação em casa. Informação é na escola. Mas educação familiar é na sua casa. Hoje os professores têm que ser babá, têm que ficar fazendo coisinhas que é muito complicado, mas tem acontecido. Então o medo pode gerar muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. Reações exageradas, a pessoa pode ter sentimento assim de flashback, pessoas que sempre têm aquele medo repetitivo, né? E não consegue tirar aquilo da cabeça, não consegue. Então tem que procurar ajuda, tem que procurar auxílio. E aí que eu falo para vocês, nós temos que procurar ajuda em quem? Em Deus, amém? Gente, nós somos indivíduos. Vou responder aqui o que eu respondi a uma pessoa no Facebook. Muitas vezes nós temos que entender que o problema não é espiritual. O problema é emocional. Deus nos abençoa através da sua graça. Recebemos a graça de Deus, espiritualmente recebemos, mas o probleminha emocional precisa ser trabalhado, precisa ser removido. Então a gente não tem que criar preconceitos. A gente tem que buscar auxílio, ajuda. Vai ao médico, vai ao terapeuta, vai ao conselheiro da tua igreja, vai ao professor da escola dominical. Irmãos, tudo é válido
para que você se sinta bem. Só não é válido aquilo que vai contra a tua moral num aspecto da tua formação de caráter. O restante você busca auxílio porque você é um indivíduo, você é espírito, alma e nós não podemos jamais pensar de outra forma. Porque muitas vezes a pessoa tem um sofrimento por causa do medo, mas não pede ajuda, não pede auxílio, não busca ninguém para poder livrar-se daquele mal, daquele conflito que está na sua alma. Na sua alma. Tem pessoas que têm problemas porque foram vítimas, né, de sofrimento de abuso. Abuso, o pai bateu demais, ou a mãe bateu demais, ou abuso sexual, ou abuso verbal. E essas pessoas ficaram reféns, né? Reféns de falar da sua vida para os outros, ficaram com medo de que o fato das pessoas não saberem, têm vergonha do que viveram, e acabam esses fantasmas, né, da alma, fica sempre perturbando. Tem gente que tem perturbação no sono, não tem sono agradável, recuperador. Pode ter certeza, irmãos, o sono é um caminho para tentar resolver aquilo que você não resolve conscientemente. Aí a pessoa sonha, e o sonho todo embaralhado. Pastor, não entendi nada. Já foi registrado que nós temos a capacidade de ter pelo menos de 7 a 8 sonhos por noite. Por noite. Você vê, é como se fosse o seguinte: quando você está dormindo, você está inconsciente. E tem até uns sonhos assim meio perturbadores que a gente quer acordar e não consegue, né? Que a gente está sendo assaltado, a gente está caindo de um prédio, tem uns sonhos assim. Sabe o que é isso? É aquilo, o filme que você assistiu, a cena que você viu na televisão. Nada, guardem isso com vocês, nada no inconsciente é descartado. Nada. Só que aquilo que você não tem lembrança vai até o subconsciente. Você não tem aquela lembrança assim na hora, mas você tem uma lembrança que você busca. Aquilo que você não lembra está guardado lá no inconsciente. Por isso que a pessoa faz análise, porque a análise não é uma visão só do consciente. É uma visão de interpretar o inconsciente. Então, os sonhos acabam funcionando como uma saída, só que às vezes não funciona, né? Não funciona, não conseguem resolver. Infelizmente, a pessoa continua ainda debaixo desse temor. Eu oriento vocês, né, busque a Deus, está os textos bíblicos. Qual é a forma, pastor? Irmãos, não tem nada melhor do que usarmos a palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Use a palavra de Deus. Por quê? Aquilo que você começa a meditar, aquilo que você começa a repetir, é o que vai ficar na tua mente. Por isso que a Bíblia recomenda sempre estarmos meditando na palavra de Deus. Por causa de quê? Porque aquilo que você medita constantemente é o que vai prevalecer na sua imaginação, na sua relação consciente e inconsciente. Então é importante, os textos estão aí. Como é que eu faço, pastor? Vai pegando os versículos bíblicos, vai botando, bota no guarda-roupa, bota lá no banheiro, bota no lugar que você fica mais e vai, só olhando e trazendo aquilo para a tua memória. O que que diz lá a palavra em Lamentações? Quero trazer a memória. Isso aí, irmãos, é psicanalítico, isso aí é análise do alto, é Deus vindo à terra e botando você no divã ou no divã. Quer resolver o problema? Traga à tua memória aquilo que vai te fazer bem, aquilo que vai construir, aquilo que vai dissipar.
Mesmo as coisas que você não entende, Deus entende. Deus sabe que você passou, mesmo que você não se lembre, mas Deus lembra. Ele vai te abençoar. Leia, peça o Espírito Santo para te ajudar. Agora, também não se trave, porque o medo é um mecanismo de defesa que a gente criou inconscientemente para fugir da situação. Então, se você ficar se escondendo, aquilo vai te dominando cada vez mais. É uma situação que o próprio Jesus falou para os discípulos, que estavam com medo. O medo é algo que está sempre presente no nosso meio. Agora, irmãos, é terrível quando você vê uma pessoa com crise de pânico. É muito terrível. É muito ruim. Aí vai o médico vai dar um calmante, vai tratar, porque não tem uma etiologia, não tem fundamento. Aí dá um calmante, a pessoa depois vai ficar dependendo do calmante. O próximo assunto, para a gente encerrar esse 5º seminário, eu quero falar sobre a dor. A dor, numa visão teológica, ela entrou por causa do pecado, porque antes do pecado não existia dor. A dor veio como consequência do homem errar contra Deus. Então, a dor é uma punição. É uma punição, O texto em Gênesis relata bem isso, capítulo 3. O homem comendo agora, trabalhando muito, e com o suor do rosto ele vai sustentar. E a mulher, depois disso, ia dar filhos, ia sentir dor, que antes não sentia. Então a dor entrou no mundo. Então, a dor é algo desagradável. A dor é algo desagradável. E, infelizmente, nós temos que conviver com isso. Como eu estou falando com os irmãos, eu não estou tratando aqui de uma dor, de uma causa conhecida. Estou tratando de uma dor que não tem uma etiologia, não tem uma causa, não tem uma base. Não tem. A gente pode ver muitas coisas acontecendo hoje, as pessoas tendo problemas seríssimos. E por causa de pancadas emocionais. Existem órgãos que sofrem a dor por causa das emoções. E nós vamos falar aqui. Às vezes a pessoa está com dor no peito e vai ao médico pensando que é problema de coração, que é problema de gases. E chega lá e vê, não tem nada, mas tem uma dor. Principalmente pessoa que tem esse caso de pânico. A síndrome do pânico é muito comum a pessoa sentir dores no peito. Formigamento nos pés, boca gelada, mão gelada. Então, a gente está tratando isso aqui porque você vai vendo como você pode se livrar disso. Não, toda dor que não tem um fundo de causa orgânica, de acidente, que não tem uma relação com doenças, que não são patológicas, elas estão no campo do emocional. Você amanhã depois diz assim, o pastor falou que eu estava com dor disso, isso aí é emocional. Não estou falando, repito, toda dor que não tem fundo de causa orgânica, de acidentes, que não tem uma relação com doenças, que não tem patologias, são emocionais. Então, a sensação desagradável, variável em intensidade e em extensão de localização, produzida pela estimulação de terminações nervosas. E a gente vai ver aqui algumas coisas, você vai se analisando e vai pedindo para o Espírito Santo te curar. Uma certa ocasião, eu tratei uma irmã, ela não é da nossa igreja não, mas que o filho era médico. E logo assim, existem algumas resistências que fazem parte das correntes mesmo, e essas brigas vão até Jesus voltar,
acontecer, né? Um defende os farmacológicos, outro defende terapia, outro defende outra forma alternativa, e é assim. Bom, e o filho, como médico, já tinha feito tudo com a mãe, mas a mãe tinha fibromialgia. É uma doença que não tem uma etiologia. E ela tomava calmante, porque ela ficava com muitas dores no corpo, muitas dores nas pernas, muitas dores, dor até na pele, no cabelo, tudo. E eu não sei, mas por fim ela chegou e pediu ajuda. E começamos, né, a tratar. E ela sentia dor no corpo, formigamentos. E o filho falou, mãe, não tem jeito, só tem que continuar tomando remédio. E ela tinha dificuldades para andar. E começamos a análise. Na análise ela falava. Ela ia para o imaginário dela e contava as histórias quando ela... E começou a contar. E nisso, pasmem vocês. Ela contou, sabe o quê? Que um dia ela foi visitar a tia e era num campo, né? Onde tinha gado. E ela criança. E deixaram a porteira aberta. Mas os gados não fizeram nada. Mas como ela era criança, aí tinha um balaio, um cesto. Quando ela viu aquele cesto, que ela fez? Ela entrou, ficou ali, ó. Mas os animais não fizeram nada com ela, mas ela achou que os animais fossem mordê-la. Você vê, essa mulher ficou com fibromialgia, cuidou da fibromialgia, tratou. O problema dela é que ela havia desenvolvido uma fobia muito grande com boi. E ela toda vez que pensava em ver esse animal, só que ela era criança. Depois se tornou, né, uma senhora com essa doença. Na análise nós descobrimos isso, tratamos isso. O que aconteceu? A fibromialgia sumiu. Serva de Deus, irmãos. De uma das grandes igrejas pentecostais, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, você estava aí com a igreja de fogo, de expulsar, de não sei o quê. Ela é uma mulher de Deus, fiel, o filho médico. Então, a gente começou a tratar que ela tinha um nível de estresse muito alto, ansiedade. Começamos a tratar, diminuiu aquilo. E o que aconteceu? Ela começou a sentir melhor, começou até o ponto dela zerar, não sentir mais nada. Outra coisa também que está relacionada a essa fibromialgia, quando não tem uma etiologia, são pessoas que não têm responsabilidade com a própria vida. E sempre depende do outro para resolver, né? Sempre depende do outro para fazer por ela. Isso é uma coisa muito errada, irmãos. Também a pessoa pode desenvolver a situação por causa dessa falta de responsabilidade pela própria vida e ter medo de enfrentar as coisas. Pessoas que tiveram rejeição, pessoas também que não perdoam, já chegaram até dentro de uma análise ter essa visão. Então a dor, assim, a gente luta contra ela, a gente sabe que em Cristo nós somos mais que vencedor, mas ela está presente entre nós. Está presente. A gente tem que enfrentar isso. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos colocar os textos aqui. Vamos ler os versículos. Referências bíblicas, né, para a gente vencer. Alguém pode ler aí Salmo 10, 14. 1 de Pedro 12, 24. E Isaías 53, versículos 4 e 5. Aquele irmão da blusa listadinha ali que é fera. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Marcelo. Salmo 10, 14.
Deus enxerga a nossa dor, nosso sofrimento. 1 de Pedro 12, 24. Vamos lá, cadê as irmãs? São os homens que leem? Vamos, povo. 1 de Pedro 12, 24. 12? Não, acho que ou é 2 ou é 1, está errado ali. Está errado. A gente erra também, né, irmãos? A gente erra. Eu acho que é 1 de Pedro 1, deve ser 1, 24. 2, 24. Então leia para mim, irmão. Amém. Então, irmãos, corrijam aí, é 2. Às vezes não dá para, às vezes faz. Isaías 53, versículo 4 e 5. Amém. Irmãos, vocês que estão nos ouvindo através da web rádio, estão assistindo, ainda tem outras passagens aqui que não vai dar tempo para a gente ler. Romanos 8, 18, 2 Coríntios 4, versículo 16, 18, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10, Salmo 119, versículo 50, Salmo 119, versículo 92 ao 93, Salmo 22, 2 ao 24 e Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Pode passar aí a próxima aí, irmão. Isso. Não volta. Tem um assunto lá dentro da dor ainda. Dentro da dor. Tem um assuntozinho ainda. Pra gente... Depois disso aí. Isso. Olha só. Volto a dizer, repito, se não tiver uma causa orgânica, uma doença que tenha como um fundamento básico para dar origem à dor, ela é emocional. Tá bom? Então, muitas dores têm um sentimento. Pode estar ligado a alguma característica que a pessoa desenvolveu na vida. Né? O próprio Davi mesmo sentia dor por causa de quê? Porque ele pecou contra Deus. Ele falou, Senhor, pequei contra ti, fiz mal, era o que eram os seus olhos. Os meus ossos envelheceram. E ele sentia seu corpo todo fazendo barulho, rangendo. Então, a culpa, sentimento de culpa, pode gerar uma dor sintomática. A culpa que Davi levava, ele sentia os seus ossos como osteoporose, né? Uma doença de inflamação dos ossos. Então, muitas vezes a dor que não tem causa orgânica, que não tem fundamento, que não tem uma base de doença, ela é emocional. Um sentimento de mágoa, um sentimento de culpa, um sentimento de ódio pode formar uma somatização no corpo, né? Então, vamos ler aqui, irmãos, o negócio começa a apertar um pouquinho, né? Você está doido que o médico diga a causa aí para você não ser culpado emocionalmente, mas se segure. E se for alguma coisa que você carrega, é bom que hoje você, Senhor, eu quero quebrar essa maldição na minha vida, porque foi lido ali. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas também emocional. Não é só física não, irmãos.
Então vamos ver, se não tem causa, se não tem base dessa dor como uma doença, ela tem um fundo emocional. Simboliza o sentimento de solidão e também de desamparo. O que diz aqui, irmãos? Reflete o quê? Vamos lá? Muitas vezes, você fica pensando numa coisa que você não pode resolver, e aquilo vai tomando tua vida, e vai gerando justamente essa situação de pesar o teu corpo. Tem gente que começa a sentir, como eu disse para vocês, dor no peito, tem gente que sente dor no rim, tem gente, sabe, no corpo, quando a gente recebe a notícia ruim que aguenta a pancada, coluna. Quando vem com a notícia ruim, pode ter certeza que a coluna logo sente, porque ela é de uma estrutura para aguentar pancada. Dor no peito, dor nos rins, dor no estômago, gente ansiosa, gente que quer resolver e não consegue resolver, começa a ter dor no estômago, gastrite, azia, é uma desgraça. É brabo, né, gente? É brabo, mas é. Então aqui, inconscientes relacionados à impossibilidade de resolver o quê? Vocês lembram quando Jesus falou? Que ele disse para os seus discípulos, deixe a cada dia o seu. Se você ficar pensando muito lá na frente, você não sabe resolver, você tem que confiar, Senhor, quando chegar lá, tu vais à minha frente e tu vais resolver. Agora, se você ficar pensando, como é que eu vou resolver? E como é que vai ser? Está faltando 20 dias, até lá você já emagreceu uns 10 quilos, já perdeu fome, já perdeu proteína, já perdeu tudo do corpo. Está ansioso, briga com o filho, briga com o marido, briga com a esposa, briga com o patrão. É isso aqui, porque você não consegue resolver. Gente, aquilo que a gente não consegue resolver, a gente tem que entregar aqui, Senhor, está aqui no teu altar, está até aqui, os irmãos já deixaram aqui, está aqui no teu altar. A gente vai se livrar de... olha o que tem gente com dor de cabeça que... Pastor, e gente que ainda fala assim, essa minha dor de cabeça, meu irmão, não fala isso não. É tua, então ela não vai te largar. Tem gente, ainda mais na altura que nós estamos, na conjuntura econômica, né? Olha, é aquilo que a Bíblia diz no Salmo, capítulo 4, verso 8, se não me falha a memória. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com... Irmãos, a melhor coisa que a gente faz, Senhor, devo, não nego, quero resolver, mas não posso. Tá, Senhor, nas tuas mãos, estou precisando disso, o patrão não consegue me pagar, mas não vou culpar ele, não vou amaldiçoar ele não, porque de lá que vem meu... Senhor, me ajuda, está nas tuas mãos e vá. É isso aí. Aí a gente vai ficar, não, toma teu cafezinho, vai almoçar. E quando chegar a noite, dobra teu joelhinho, Senhor, está aí em tuas mãos, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. Você vai amanhecer bem, forte para trabalhar. Agora fica, que é o próximo assunto, depois na frente que eu quero falar, roendo unha, puxando cabelo, meu Deus, como é que... Aí desenvolve um bocado de doenças emocionais. Eu acho que ainda tem outra parte dessa, né, Bira? Depois dessa tem outra parte dessa ainda, não tem? Da dor? Tem. Eu me lembro de tudo. Dor aguda, irmão, se não for causa com etiologia e orgânica, a dor aguda significa o quê? Falam baixinhos, né? Significa o quê?
Quando eu falei para vocês de Davi, que o corpo dele ficou mal, ele falou, eu sei de onde vem isso. Eu pequei contra Deus. A dor contínua significa o quê? Oh, meu Deus. Ei, Jesus. O Senhor nos ajude. O Senhor salve a nós. Pode passar, que tem mais coisa aí. Eu quero que você me fale. Dor que não tem etiologia e causa orgânica. Dor de cabeça significa o quê? Eu não vou falar nada, vocês vão lendo e vocês vão se autoanalisando. É isso aí, a gente tem que se cuidar. Pode passar mais, Bira, passa a praça. Aí. E essa dor que não tem fundo, de causas orgânicas, a dor generalizada, significa o quê? Vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente, na pregação, cita uma coisa porque não tem como. Às vezes eu quero até... Mas a gente cita alguma coisa porque não tem como a gente fugir de certas coisas. Mas eu cuidei de uma moça. A gente chama isso, na análise, de obturação existencial, obturação do eu. É quando na casa a mãe ou o pai que não deixa o filho expressar seus sentimentos. E nós somos seres sentimentais. Vocês viram ali o que acontece nesse caso? Essa dor reprimida. Não, é isso. Eu vou parar lá, aqui. Expressão afetiva, o quê? Bloqueada. Sabe, irmãos, uma coisa que eu vejo entre nós mesmos, entre nós, vou falar aqui entre cristãos. A gente tem que respeitar as pessoas. Sabe, a gente tem que deixar que a pessoa fale com a sua própria boca. Pense com a sua própria cabeça. Nós temos mania de ser sempre melhor que o outro. Deixa a pessoa expressar, deixa ela falar. Uma situação dessa que a menina estava perdendo-se na vida, porque ela estava com medo de se comunicar, porque havia travado lá na infância, os pais não deixavam ela falar nada. Então ela foi bloqueada afetivamente. Então ela tinha uma dor, que era uma dor nas pernas, dor nos braços, incrível. E não tinha uma causa orgânica. Ela tem dor, não podia fazer nada, não podia fazer natação, não podia fazer musculação, não podia ir para a escola, está com um problema. Dor. Quando descobrimos, ela foi bloqueada lá na infância de falar, de colocar seus sentimentos. É perigoso, né? Mais à frente, para a gente terminar. Bom, vamos lá, irmãos? Aqui a gente termina. A gente pode ver que pode ter disposição para desencadear várias situações hostis na vida da pessoa, né? E a pessoa ficar nesse estado. Você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer. Irmãos, eu até coloquei hoje lá no Facebook, diz assim, ó, agende na sua agenda um tempo só para você. O que acontece é que a gente está assim, envolvido com muita coisa, a gente está fazendo tudo, a gente tem que sobreviver, a gente tem que pagar, a gente tem que cuidar de filhos, a gente tem que resolver o problema da igreja, o problema de um irmão, corre daqui, corre de lá, e faz isso, faz aquilo, e a gente acaba não tendo tempo para a gente. Não tem tempo para você. Cuide de você.
Cuide de você. Uma coisa que ajuda a gente muito nisso aí é vida. De forma que você tenha compensação. Você gosta de fazer o quê? Você gosta de caminhar? Volte a caminhar. Poxa, eu gostava tanto de fazer natação. Volte a fazer natação. Eu gostava tanto de praticar. Volte a praticar isso. Olha, retorne a vida para você. Porque o tempo, a única coisa que ele não faz é voltar. Não volta, já era. E a gente tem que saber viver. Não é a música do Roberto Carlos, não. Mas a gente tem que saber viver. Então, dê um tempo para você. Dê um tempo para você. Cuide de você. Trate de você. Não abra mão. Irmãos, eu estou falando isso aqui em nome de Jesus. Não abra mão da tua vida por causa dos outros, tudo por causa dos outros. Olha, deixe um tempo para você. Isso é respeito com você. É respeito com a tua vida. Se você não se respeitar, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Se respeita. Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Poxa, graças a Deus aí. Deu glória a Deus aí. Eu falei para vocês que dentro do seminário a gente vai se analisando, né? Então, eu não estou aqui analisando ninguém, mas o Espírito Santo está analisando. Nós vamos ofertar, vamos dizimar, vamos fazer o melhor para o Senhor. Quero pedir aqui os irmãos do louvor para estar aqui, né? Nós vamos... Irmãos, tem sido uma bênção. Olha só, quinta-feira agora vai ser o culto dirigido pelas mulheres. Eu quero que vocês todos venham, irmãos. Venham, vamos estar juntos. O culto dirigido pelas mulheres é uma bênção. Pastora Suzy, as irmãs, juntamente com o Ministério de Intercessão, está todo mundo trabalhando, os homens, a igreja, nós somos a igreja. Vai ter uma pregadora de fora, vai ser uma mensagem maravilhosa. Venha receber. Então, na quinta-feira agora, nós vamos vir, mas vamos receber outro alimento. Mas na terça-feira que vem, vai ser a nossa sexto seminário. E nós já estamos chegando quase ao final. Aí, na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos encerrar. Vamos fazer aqui um ato profético, vamos ungir. Vamos pedir ao Senhor que nos cure. Irmãos, eu sou fruto de cura. Eu tinha vários complexos. Vários. Não são poucos não. Mas Jesus me curou. Mas também eu precisei ir a um analista. Eu precisei procurar uma pessoa. E entender que eu também não sou só espiritual. Eu sou também emocional. Então, não pense que eu sou ferão, não, que eu estou aqui, que eu não sinto nada. Eu sinto as mesmas coisas que vocês. Sinto as mesmas coisas. Só que uma coisa é certa, que está na oração, falou aqui. Nós temos que usar a nossa fé. A nossa fé é uma arma de ofensiva e também uma arma da nossa vida de segurança. Não use a sua fé. Não tenha medo não, use a sua fé e Deus vai abençoar. Já distribuiu os envelopes? Já. Nós vamos orar, então fique de pé, meu irmão. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Oferte. Não sei onde está o pastor Humberto. Posso estar aqui ungindo irmãos. Toda terça-feira nós temos a oração da hora grande, que são 3 horas da manhã. Se você puder orar por quem? Orar pelos irmãos que estão fazendo curso, orar pelo nosso país, tá? É a oração da hora grande, 3 horas da manhã. Pastor, eu só posso orar 5 minutos, glória a Deus. Pastor, vou orar meia hora, glória a Deus. Pastor, eu só posso orar
Um minutinho, glória a Deus. Você vai orar de acordo com o que você puder, tá? Em nome de Jesus, nós vamos... Pega o seu envelope de dízimo, de oferta. Pastora Regina, nos ajuda aqui, pastora. Em nome de Jesus. Mesmo você que não tem a sua oferta, seu dízimo, não deixe de vir receber a oração da unção não, irmãos. Venha, porque nós estamos ministrando aqui a cura. Eu creio que Deus está ministrando a cura. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe cada oferta, cada santo dízimo. Queremos consagrar a Ti e principalmente colocar a vida dos nossos irmãos, porque diante de Ti está toda a cura, toda a libertação, Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe os visitantes, abençoe o culto de quinta-feira, Senhor Deus, dirigido pelas mulheres. Toma em Tuas mãos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém.